Não entre naquela sala. Arthur Viana parou no meio da escada e olhou para Camila, sua empregada. Ela nunca falava mais que o necessário. O quê? Por favor, senhor Arthur, não entre naquela sala, repetiu ela, em voz baixa. Arthur franziu o senho. Estava prestes a sair para a reunião mais importante de sua carreira. Um contrato bilionário estava em jogo. Do que você está falando, Camila? Ela não respondeu, apenas desviou o olhar. Arthur nunca tinha visto aquela expressão no rosto dela antes. Uma mistura de medo e preocupação que o fez hesitar. Você está me assustando. Me desculpe, senhor. Eu só... Arthur desceu os últimos degraus e ajeitou a gravata. Estava impecável em seu terno italiano. Aos 35 anos era um dos empresários mais respeitados do Rio de Janeiro. Herdeiro do império imobiliário Viana, ele tinha multiplicado a fortuna deixada pelo pai. A porta da sala de estar estava entreaberta. Arthur olhou para Camila mais uma vez e, movido pela curiosidade, empurrou a porta. Tudo parecia normal. Os mesmos móveis caros, o mesmo cheiro de flores frescas que Camila colocava todas as manhãs. Mas então, ele viu. No centro da mesa de mogno havia um laptop aberto. A tela azulada iluminava a sala de forma fantasmagórica. Quem deixou isso aqui? Perguntou Arthur, aproximando-se. Na tela havia uma troca de e-mails. Arthur sentiu o sangue gelar ao ler os primeiros parágrafos. Eram mensagens entre seu pai, Roberto Viana, e políticos conhecidos. Os assuntos, propinas, licitações fraudulentas, lavagem de dinheiro. Arthur sentou pesadamente na cadeira. Não é possível. Seu pai estava morto há 2 anos. Como aqueles e-mails estavam ali? Quem os tinha acessado? Ele tentou abrir mais arquivos, mas uma senha era exigida. Seu coração batia forte contra o peito. Se aquilo fosse verdade, não era apenas o contrato bilionário que estava em risco. Era tudo. A reputação de sua família, a empresa, sua vida. Arthur. A voz seca o fez virar de supetão. Gustavo, seu meio-irmão, estava parado na porta. 30 anos, cabelo escuro e o mesmo olhar penetrante do pai. Trabalhou como advogado, mas sempre foi mantido à margem dos negócios da família. O que você está fazendo aqui? Perguntou Arthur, fechando instintivamente o laptop. Eu ia te perguntar a mesma coisa, respondeu Gustavo, apontando para o computador. A tensão entre eles era quase palpável. Você sabe o que é isso? Arthur perguntou, indicando o laptop. Gustavo deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Arthur. Nosso pai não era o homem que você pensa, e talvez você esteja mais envolvido nisso do que imagina. Arthur sentiu um arrepio. Aquele dia que deveria ser o auge de sua carreira acabava de se transformar no início de um pesadelo. Mais envolvido? Do que você está falando? Arthur se levantou, encarando o meio-irmão. Gustavo manteve uma distância calculada. Os dois nunca tinham sido próximos. Arthur o via como o filho bastardo que apareceu quando ele tinha 12 anos, após um caso extraconjugal do pai. É melhor você perguntar a si mesmo, Arthur. Quem assinou todos aqueles contratos nos últimos 3 anos? Arthur sentiu o rosto esquentar. Eu assinei contratos legítimos. Não sei o que está insinuando. Gustavo sorriu de lado, aquele sorriso que Arthur sempre odiou. Tem certeza que checou cada linha? Ou apenas seguiu o plano que papai deixou? Arthur avançou, agarrando Gustavo pela lapela do terno. Não fale do meu pai assim. Ele construiu esse império do zero. Do zero? Gustavo riu, se desvencilhando. Você realmente acredita nisso? Camila apareceu na porta, visivelmente nervosa. Senhor Arthur, sua reunião. Cancele, ordenou Arthur, sem tirar os olhos de Gustavo. Diga que tive uma emergência familiar. Ela assentiu e saiu rapidamente. Arthur voltou sua atenção ao laptop. Como você teve acesso a isso? Eu não tive, isso estava esperando por você. Impossível. Meu pai está morto. Os segredos dele não. Arthur tentou organizar seus pensamentos. Precisava pensar com clareza. Você sabia disso? Perguntou finalmente. Sobre esses negócios dele? Suspeitava. Papai nunca me deixou entrar no círculo íntimo, mas eu não sou idiota. As contas não fechavam. Arthur passou a mão pelo rosto. A mansão de repente parecia sufocante. Se isso for verdade, estamos falando de crimes sérios. Crimes que continuaram após a morte dele.
completou Gustavo. E adivinha quem está no comando agora? Arthur sentiu o estômago afundar. Era uma acusação direta. Eu nunca participei de nada ilegal. Talvez não conscientemente. Mas ignorância não é desculpa perante a lei. Arthur olhou para a porta, certificando-se que estavam sozinhos. Por que você está me mostrando isso agora? O que quer? Não fui eu quem deixou isso aqui. Então quem foi? Gustavo deu de ombros. Talvez alguém com consciência pesada. Ou alguém querendo te alertar. Arthur se lembrou das palavras de Camila. Não entre naquela sala. Ela sabia. O que você sabe sobre esse contrato que vou assinar hoje? Só o que li nos jornais. A maior incorporação imobiliária da história da empresa, terrenos na Barra, prédios de luxo, é legítimo. Eu mesmo cuidei de tudo. Tem certeza? Verificou quem são os verdadeiros proprietários dos terrenos, os investidores por trás das empresas offshore? Arthur hesitou. Ele confiava em sua equipe, mas os detalhes mais específicos? Não. Ele não havia verificado pessoalmente. Preciso ir à empresa, decidiu pegando as chaves do carro. Não vai encontrar nada lá, Gustavo advertiu. Nosso pai era esperto demais para deixar rastros óbvios. Então onde devo procurar? Quem disse que estou aqui para te ajudar? Arthur o encarou furioso. Se sabe de algo é melhor falar. Isso afeta nós dois. Afeta? Gustavo riu amargamente. O que eu tenho a perder, Arthur? Nunca tive lugar na empresa, nunca tive o sobrenome na porta, nunca fui o filho preferido. Isso não é hora para seus ressentimentos. Ressentimentos? Gustavo balançou a cabeça. Você não entende, não é? Não se trata de ciúmes. Se trata de justiça. A palavra pairou no ar como uma ameaça. O que você quer dizer com isso? Gustavo se aproximou, baixando a voz. Nosso pai destruiu vidas, Arthur. Subornos, ameaças, extorsão. Pessoas perderam tudo para que ele pudesse construir seu império. E você? Você fechou os olhos. Isso é mentira. É mesmo? Então me responda. De onde veio o dinheiro para comprar aqueles terrenos na Zona Sul em 2015? Aqueles que milagrosamente desvalorizaram antes da compra e triplicaram de valor depois? Arthur sentiu um frio na espinha. Lembrava-se daquele negócio. Seu pai estava eufórico, dizendo que tinha sido o melhor negócio de sua vida. Era uma oportunidade de mercado. Respondeu, mas sua voz traiu sua incerteza. Oportunidade criada por quem? Gustavo pressionou. Por acaso você sabe que o antigo proprietário foi preso por sonegação fiscal uma semana antes de vender? E que o delegado que conduziu a investigação ganhou um apartamento na Vieira Solto no ano seguinte? Arthur sentiu o chão fugir sob seus pés. Era demais para assimilar. Por que está me dizendo isso agora? Gustavo suspirou, parecendo subitamente cansado. Porque tem gente morrendo, Arthur. E porque talvez você seja o próximo. Arthur olhou incrédulo para o meio-irmão. Está me ameaçando? Estou te avisando. Essa reunião hoje não vá. Não posso simplesmente cancelar. Pode sim. Diga que está doente, invente uma desculpa. Mas não assine aquele contrato. Arthur não sabia o que pensar. Gustavo sempre foi o intruso, o filho ilegítimo que aparecia nos almoços de Natal. Por que deveria confiar nele agora? Preciso verificar tudo isso primeiro. Não há tempo. E o que sugere? Que eu jogue tudo para o alto baseado em e-mails misteriosos e suas acusações? Gustavo olhou para o relógio. Preciso ir. Já falei demais. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Arthur, uma última coisa. Confie em Camila. Ela sabe mais do que aparenta. E com isso Gustavo saiu, deixando Arthur sozinho com o laptop e uma montanha de dúvidas. Arthur permaneceu imóvel por quase 1 minuto após a saída de Gustavo. As acusações eram graves demais. Seu pai? Um corrupto? Ele mesmo? Um cúmplice? Impossível. Decidiu agir. Não confiava em Gustavo. Nunca confiou. Precisava descobrir a verdade por conta própria. Pegou o laptop e o colocou em sua pasta. Desceu rapidamente as escadas e encontrou Camila na cozinha. Camila, chamou fazendo-a se sobressaltar. Preciso que me diga a verdade. O que você sabe sobre esse laptop? Ela evitou seu olhar. Não sei de nada, senhor. Não minta para mim.
Você me avisou para não entrar na sala. Sabia que ele estava lá. Camila respirou fundo, parecendo pesar suas opções. Vi o Sr. Gustavo saindo da sala ontem à noite. Ele parecia transtornado. Transtornado como? Pálido, nervoso. Ele pegou um copo de uísque e bebeu de uma vez. Nunca o vi assim. Arthur processou a informação. Então Gustavo estava mentindo. Ele sabia do laptop, provavelmente o havia colocado lá. Ele falou com você? Não diretamente, mas o ouvi no telefone falando que ele precisa saber e que é uma questão de tempo até descobrirem. Aquilo não fazia sentido. Se Gustavo quisesse prejudicá-lo, por que alertá-lo? Mais alguma coisa? Camila hesitou. O Sr. Roberto, antes de morrer, ele me pediu para te entregar algo se algo acontecesse. Arthur sentiu o coração acelerar. O quê? Por que nunca me disse isso? Ele disse que eu saberia quando fosse o momento certo. Achei que nunca chegaria esse dia. Camila saiu da cozinha e retornou minutos depois com um pequeno pendrive. Ele me entregou isso uma semana antes do acidente. Arthur pegou o objeto, sentindo seu peso insignificante na mão. Como algo tão pequeno poderia mudar tudo. Obrigado, Camila. Vou para o escritório agora. Se Gustavo voltar, não diga que falou comigo. Ela assentiu, preocupada. No carro, Arthur tentou organizar seus pensamentos. Não podia simplesmente cancelar a reunião sem motivo. Aldo Menezes, o investidor principal, era conhecido por sua impaciência. Cancelar poderia significar o fim do acordo. Ao chegar no escritório, Arthur trancou-se em sua sala. Inseriu o pendrive no computador com as mãos trêmulas. Havia apenas um arquivo, para Arthur.mp4. Era um vídeo de seu pai, gravado em seu escritório da mansão. Roberto Viana parecia mais velho do que Arthur se lembrava, com olheiras profundas e o semblante cansado. Arthur, se você está vendo isso, significa que algo deu errado. Tentei te proteger disso o máximo que pude, mas parece que meu passado finalmente nos alcançou. Roberto respirou fundo antes de continuar. Fiz coisas das quais não me orgulho. No início eram apenas pequenos favorecimentos, nada grave. Um político que ajudava a aprovar uma licença, um fiscal que fechava os olhos para irregularidades. Mas as coisas cresceram. Fiquei preso em uma teia que eu mesmo teci. Arthur sentiu náuseas. Era pior do que imaginava. Nos últimos anos, nossos principais empreendimentos foram financiados com dinheiro de origem duvidosa. Políticos usando nossos imóveis para lavar dinheiro de propina, contratos superfaturados, subornos. Tentei sair várias vezes, mas eles não deixaram. Roberto passou a mão pelo rosto cansado. Estou gravando isso porque temo que não estarei mais aqui quando a verdade vier à tona. Eles perceberam que quero sair, e pessoas que sabem demais não costumam viver muito. Arthur sentiu um arrepio. O acidente de carro que matou seu pai nunca teve uma explicação satisfatória. Há um arquivo em anexo com todos os nomes e provas. Use-o com sabedoria. Eles vão tentar te usar, Arthur. Vão dizer que você já está envolvido, que é tarde demais para sair. Não acredite. Roberto olhou diretamente para a câmera como se pudesse ver o filho. Perdoe-me por deixar esse fardo para você. E lembre-se, nem todo o dinheiro do mundo vale o preço de viver com medo. O vídeo terminou, deixando Arthur em estado de choque. Ele clicou no segundo arquivo, uma planilha detalhada com nomes, valores e datas. Era uma lista completa de subornos e operações de lavagem de dinheiro. Seus olhos se fixaram em um nome, Aldo Menezes. O mesmo homem com quem fecharia o contrato bilionário em algumas horas. Segundo a planilha, Menezes era o principal elo entre políticos corruptos e a empresa Viana. O contrato de hoje seria apenas mais uma operação de lavagem de dinheiro. Arthur sentiu o celular vibrar. Era Menezes perguntando se estava tudo certo para a reunião. Nada estava certo. Se assinasse aquele contrato, se tornaria oficialmente cúmplice. Se recusasse, correria perigo. Seu telefone tocou novamente. Era Gustavo. Arthur, onde você está? No escritório. Você mentiu para mim, sabia do laptop. Isso não importa agora. Você viu o vídeo? Arthur congelou. Como sabe do vídeo? Porque fui eu quem ajudou nosso pai a gravá-lo. Ele confiou em mim no final, não em você. A revelação doeu mais do que Arthur esperava. Por que ele confiaria em você?
Porque eu não estava diretamente ligado à empresa. Eles não me vigiavam. Quem são eles? As mesmas pessoas que mataram nosso pai quando descobriram que ele queria sair do esquema. As mesmas pessoas que esperam que você assine esse contrato hoje. Arthur olhou para o relógio. Tinha 1 hora até a reunião. O que devo fazer? Desapareça. Agora. Cancele a reunião e saia da cidade. Não posso simplesmente fugir. Então está pronto para denunciar tudo? Para perder tudo? Arthur não respondeu imediatamente. Estava em uma encruzilhada impossível. Preciso pensar. Não há tempo para pensar, Arthur. Eles suspeitam que você sabe. Camila me ligou. Há homens vigiando sua casa. Arthur sentiu o sangue gelar. Camila está bem. Por enquanto. Ela sabe se cuidar. O que você quer dizer com isso? Depois explico. Agora decida, você vai fugir ou enfrentar? Não posso simplesmente fugir, repetiu Arthur passando a mão pelos cabelos. Esta é minha vida, minha empresa. Uma empresa construída sobre mentiras, respondeu Gustavo. Arthur olhou pela janela de seu escritório. A vista panorâmica do Rio de Janeiro sempre o encheu de orgulho. Agora parecia um cenário falso. Preciso de provas concretas antes de tomar qualquer decisão. Você tem as provas, o vídeo, os documentos. Quero ver os contratos originais. Preciso ter certeza absoluta. Gustavo suspirou do outro lado da linha. Tem um cofre no escritório do papai na mansão. A combinação é a data de nascimento da mamãe, de trás para frente. Arthur se surpreendeu. Como você sabe disso? Já disse, ele confiou em mim no final. A ferida do orgulho de Arthur abriu ainda mais. Durante toda a vida, acreditou ser o favorito, o escolhido. Agora, descobria que seu pai confiara seus segredos mais sombrios ao filho bastardo. Vou até lá, decidiu Arthur. É arriscado voltar para casa. Não tenho escolha, e vou cancelar a reunião com Menezes. Isso vai levantar suspeitas. Que levante. Preciso de tempo. Desligou e imediatamente ligou para sua secretária. Márcia, cancele a reunião com Menezes. Diga que tive uma emergência familiar. Senhor Viana, o senhor Menezes já chegou. Está na sala de reuniões esperando. Arthur congelou. Menezes havia chegado 1 hora antes. Diga que estou a caminho. Desligou e olhou ao redor, paranoico. Se Menezes tinha chegado cedo, era porque suspeitava de algo. Estavam vigiando seus movimentos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Não volte para casa. Tem gente aqui. Arthur sentiu o coração disparar. Se fizessem algo com Camila, decidiu enfrentar Menezes diretamente. Não assinaria nada, mas também não levantaria suspeitas. Precisava ganhar tempo. Ajeitou a gravata e dirigiu-se à sala de reuniões. Aldo Menezes estava sentado confortavelmente checando o celular. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e um bronzeado artificial característico. Arthur! Exclamou, levantando-se com um sorriso grande demais. Estava ansioso para começarmos. Aldo, me desculpe pela demora, tive alguns imprevistos. Menezes fez um gesto displicente. Negócios são assim mesmo, cheios de surpresas. Falando nisso, soube do seu irmão Gustavo? Arthur manteve o semblante neutro, embora seu estômago tenha dado um nó. O que tem ele? Soube que teve um encontro inesperado com a Polícia Federal esta manhã. Algo sobre documentos confidenciais. Era uma ameaça velada. Arthur sentiu o sangue gelar. Não sabia disso. Não somos próximos. Menezes sorriu, seus olhos frios como os de um tubarão. Família é complicado, não é? Nunca sabemos em quem confiar. Arthur observou que havia mais 2 pessoas na sala além de Menezes. Um jovem que fingia digitar em um laptop e um homem corpulento próximo à porta. Nenhum deles tinha sido apresentado. Trouxe o contrato? Perguntou Arthur, tentando parecer casual. Menezes abriu sua pasta. Claro. Tudo conforme combinamos. Arthur pegou o documento, folheando-o lentamente. Cada cláusula agora parecia uma armadilha. Preciso de um tempo para revisar algumas cláusulas. Talvez possamos adiar a assinatura para amanhã? O sorriso de Menezes desapareceu. Isso não estava nos planos, Arthur. Temos prazos apertados, você sabe. Mesmo assim, prefiro revisar com calma. Os dois se encararam por um momento tenso. Arthur podia sentir o homem próximo à porta se mexendo, inquieto.
Seu pai nunca hesitava em fechar um negócio, disse Menezes finalmente. Ele entendia como as coisas funcionam. Não sou meu pai. Claramente. Menezes guardou os papéis com movimentos deliberadamente lentos. Sabe, Arthur, existem muitas pessoas dependendo desse contrato. Pessoas importantes. Pessoas que não gostam de atrasos. Estou ciente disso, mas não vou assinar algo sem ter certeza absoluta. Certeza? Menezes riu. Na nossa linha de trabalho, certeza é um luxo que não temos. Arthur levantou-se mantendo a calma. Amanhã, na mesma hora. Prometo que teremos uma resposta definitiva. Menezes também se levantou, ajeitando o terno caro. Você tem até amanhã, então. Mas lembre-se, certas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abrem. Quando Menezes e seus acompanhantes saíram, Arthur desabou na cadeira. Seu celular vibrou. Era Gustavo. A Polícia Federal está atrás de mim. Menezes sabe. Onde você está? Em um lugar seguro. Consegui uma cópia digital dos documentos do cofre. Como? Nosso pai era precavido. Fez cópias antes de morrer. Arthur pensou rapidamente. Preciso tirar Camila da mansão. Tem gente vigiando o lugar. Ela já saiu, está vindo para cá. Como assim? Gustavo hesitou. Há coisas que você não sabe sobre ela, Arthur. Camila não é só uma empregada. Do que está falando? Ela trabalhava para a Polícia Federal. Infiltrada na mansão observando nosso pai. Arthur sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Isso é impossível. Por que acha que ela sabia tanto? Por que acha que nosso pai confiou o pendrive a ela? Arthur se lembrou das pequenas esquisitices de Camila ao longo dos anos. Como ela sempre parecia saber quem estava visitando seu pai. Como sempre tinha um ouvido atento para conversas importantes. Ela é policial? Era. Agora está mais envolvida do que gostaria. Arthur tentou assimilar a informação. O que faço agora? Você tem duas escolhas. Entregar tudo à justiça ou assinar o contrato e fingir que não sabe de nada. E se eu denunciar? Você perde tudo. A empresa, a fortuna, a reputação. E provavelmente terá que responder por crimes que nem sabia que estava cometendo. Arthur fechou os olhos. Toda sua vida foi construída sobre uma mentira. E se eu assinar? Você mantém sua vida, mas vende sua alma. E eles sempre terão esse poder sobre você. Arthur sabia qual era a escolha certa, mas estava preparado para as consequências. Onde nos encontramos? Hotel Marítimo, na Barra, quarto 517. Venha sozinho e certifique-se de que não está sendo seguido. A ligação encerrou, deixando Arthur com o peso de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Arthur deixou o escritório pelos fundos, evitando ser visto. No estacionamento, em vez de pegar seu Porsche, chamou um táxi. Não podia arriscar ser seguido. Durante o percurso até a Barra, checava constantemente se outros carros mantinham o mesmo trajeto. Pediu ao motorista para dar algumas voltas desnecessárias, confirmando suas suspeitas. Um Honda preto os seguia à distância. Pare no shopping, ordenou ao taxista. No shopping, Arthur misturou-se à multidão. Entrou em lojas, saiu por entradas diferentes até ter certeza que havia despistado seus perseguidores. Então chamou outro táxi e finalmente seguiu para o Hotel Marítimo. O hotel era simples, longe do luxo a que estava acostumado. Subiu as escadas até o 5º andar para evitar o elevador e bateu 3 vezes na porta do quarto 517. Gustavo abriu uma fresta, verificando se era mesmo Arthur antes de deixá-lo entrar. No quarto mal iluminado encontrou Camila. Vestia jeans e camiseta simples, tão diferente do uniforme que usava na mansão. Seu olhar era outro, firme, decidido. Você está bem? Perguntou ela. Arthur a encarou como se fosse a primeira vez que a via. Quem é você, realmente? Camila Soares, ex-agente da Polícia Federal, Departamento de Crimes Financeiros. Fui designada para monitorar seu pai há 5 anos. E tudo foi mentira? Arthur sentiu um gosto amargo na boca. Não tudo. Eu realmente me importo com você, Arthur. Ele riu sem humor. Me importo tanto que me espionou por anos. Eu estava fazendo meu trabalho, defendeu-se Camila. E quando percebi que você não sabia de nada, tentei te proteger. Gustavo interrompeu. Não temos tempo para isso. Precisamos decidir o que fazer com as provas.
Sobre a cama do hotel, um laptop exibia documentos, fotos e gravações que incriminavam não apenas Roberto Viana, mas políticos poderosos, juízes e empresários. A operação é maior do que imaginávamos, explicou Gustavo. Papai era apenas um elo na cadeia. Se entregarmos isso, derrubamos todos. Arthur sentou-se abalado pela dimensão do esquema. E o que acontece comigo? Serei preso? Camila sentou-se ao seu lado. Provavelmente enfrentará um processo, mas posso testemunhar que você não tinha conhecimento direto. E quem vai acreditar? Sou o CEO, o herdeiro. Todos assumirão que eu sabia. Ainda assim é a coisa certa a fazer, insistiu Camila. Arthur olhou para ela. Por que saiu da Polícia Federal? Ela desviou o olhar. Quando seu pai morreu, tentei continuar a investigação, mas percebi que havia gente dentro da própria polícia envolvida. Fui afastada quando cheguei perto demais. E por que continuou trabalhando na mansão? Porque sabia que um dia eles viriam atrás de você. E quando isso acontecesse, eu estaria lá para ajudar. Arthur não sabia se acreditava nela, mas não tinha muitas opções naquele momento. Como entregamos essas provas sem acabarmos mortos? Gustavo abriu uma mochila e retirou um envelope. Já cuidei disso. Cópias de segurança foram enviadas para 3 jornalistas diferentes e um procurador de confiança. Se algo acontecer com qualquer um de nós, tudo vem à tona automaticamente. Você pensou em tudo, não é? Arthur não conseguiu esconder a amargura na voz. Tive que pensar. Enquanto você estava ocupado multiplicando o império, eu investigava como ele foi construído. O telefone de Arthur tocou. Era Menezes. Não atenda, alertou Camila. Se eu não atender, ele vai suspeitar ainda mais. Arthur respirou fundo e atendeu colocando no viva voz. Aldo, alguma novidade? Onde você está, Arthur? Passei no seu escritório e disseram que saiu às pressas. Estou resolvendo assuntos pessoais. Nos vemos amanhã, conforme combinamos. Houve uma pausa. Sabe, Arthur, seu irmão Gustavo fez algumas acusações muito sérias hoje. Disse coisas terríveis sobre você e seu pai. Arthur olhou para Gustavo, que negou com a cabeça. Era uma armadilha. Não sei do que está falando. Não falo com Gustavo há semanas. Que estranho. Porque tenho informações de que vocês se encontraram hoje. O sangue de Arthur gelou. Isso não é verdade. Não minta para mim, Arthur. Sei exatamente onde você está agora. Nesse momento, ouviram um barulho no corredor. Passos pesados. Temos que sair daqui, sussurrou Camila, recolhendo rapidamente o laptop e os documentos. Você tem uma escolha, Arthur, continuou Menezes ao telefone. Podemos resolver isso como adultos civilizados, ou pode acabar como seu pai. Arthur desligou. Seu coração batia acelerado. Ele sabe onde estamos. Vamos pelos fundos. Gustavo indicou a janela que dava para a escada de incêndio. Desceram rapidamente, ouvindo o barulho da porta sendo arrombada acima deles. No estacionamento, entraram no carro de Gustavo e saíram cantando pneus. Para onde vamos? Perguntou Arthur. Ministério Público Federal, respondeu Gustavo. Tenho um contato lá. Alguém de confiança. Tem certeza? Não temos escolha agora. É nossa única chance. Arthur olhou pela janela, vendo a cidade passar. Em poucas horas, sua vida havia desmoronado completamente. Se eu fizer isso, perco tudo. Se não fizer, perde muito mais, disse Camila. Sua liberdade, talvez sua vida. Arthur fechou os olhos, lembrando-se das palavras de seu pai no vídeo. Nem todo o dinheiro do mundo vale o preço de viver com medo. Quero ouvir as gravações que temos de Menezes, disse finalmente. Quero saber exatamente do que estou abrindo mão. Gustavo e Camila trocaram olhares. Tem certeza? Perguntou Gustavo. Absoluta. Se vou destruir tudo o que construí, quero ter certeza de que é pelo motivo certo. Enquanto dirigiam para o centro da cidade, Arthur ouviu gravações que confirmavam suas piores suspeitas. Menezes não era apenas um parceiro de negócios corrupto. Era o arquiteto de um esquema que havia destruído vidas, desviado bilhões de dinheiro público e eliminado qualquer um que ameaçasse expor a verdade. Quando chegaram ao prédio do Ministério Público, Arthur já tinha tomado sua decisão. Vamos acabar com eles, disse com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. 6 meses se passaram desde que Arthur entregou todas as provas ao Ministério Público Federal.
A operação, apelidada de Castelo de Cartas pela imprensa, foi a maior investigação de corrupção da história do país. Os principais jornais estamparam a foto de Arthur saindo do Ministério Público naquele dia fatídico. Um império bilionário desmoronando em tempo real. Aldo Menezes foi preso tentando fugir do país em seu jato particular. Mais de 30 políticos foram indiciados. Juízes foram afastados. Empresários cometeram suicídio ou fugiram. E a construtora Viana, antissímbolo de sucesso empresarial, virou sinônimo de corrupção. Arthur estacionou seu Gol 2010, tudo o que pôde comprar com o pouco dinheiro que lhe restou, em frente à casa simples que alugara na zona norte do Rio, bem diferente da mansão em que vivera toda a vida, que agora estava bloqueada pela justiça. Ao entrar, encontrou Camila arrumando a pequena sala. Ela não usava mais uniforme de empregada, vestia jeans e camiseta. Seu cabelo, antes sempre preso, caía solto pelos ombros. Parecia mais jovem, mais leve. Como foi a entrevista? Perguntou ela. Arthur jogou a chave sobre a mesa, como todas as outras. Assim que mencionei meu nome, vi o reconhecimento nos olhos do entrevistador. Ninguém quer contratar Arthur Viana. Vai melhorar, você vai ver. Quando? Já faz 6 meses, Camila. Meus diplomas, minha experiência, nada disso importa mais. Sou apenas o filho do corrupto que denunciou o próprio esquema. Ele sentou-se pesadamente no sofá. Não se arrependia de ter feito a denúncia, mas não imaginava que seria tão difícil recomeçar. Gustavo conseguiu um emprego, comentou Camila, sentando-se ao lado dele. Gustavo é advogado, e todo mundo sabe que ele foi quem expôs tudo desde o início. É um herói. Eu sou o filho que se beneficiou da corrupção por anos. Isso não é justo. Você não sabia. E isso me torna estúpido, não inocente. Como não percebi o que estava acontecendo debaixo do meu nariz? Camila pegou sua mão. Um gesto que seria impensável há 6 meses, quando ela era apenas a empregada. Você viu o que queria ver. Todos nós fazemos isso. Arthur olhou para ela. Ainda não se acostumara com essa nova dinâmica entre eles. Depois que tudo veio à tona, quando perdeu tudo, Camila ficou ao seu lado. Não por obrigação ou dinheiro, mas por escolha. Mas por que você ficou, Camila? Poderia ter voltado para a polícia, reconstruído sua carreira. Ela sorriu suavemente. Porque, debaixo de toda essa armadura de empresário rico e arrogante, você sempre foi um homem bom. Só precisava perder tudo para perceber isso. Arthur a olhou de uma forma diferente. Durante anos ela foi invisível para ele, apenas mais uma funcionária. Agora, ela era sua âncora em meio ao caos. Não mereço você. Não é questão de merecer. É questão de escolher. Arthur se aproximou lentamente e a beijou. Um beijo diferente de todos os outros que já dera. Sem pressa. Sem contratos. Sem segundas intenções. Apenas o começo de algo novo. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Gustavo. Arthur, você precisa ver o jornal de hoje. O que houve? Menezes está fazendo um acordo de delação premiada. E está implicando mais gente. Isso era esperado. Não, você não entende. Ele está dizendo que você sabia de tudo. Que participou ativamente dos esquemas. Arthur sentiu o sangue gelar. Isso é mentira. Eu sei, mas ele tem e-mails, documentos com sua assinatura. Falsificados, obviamente. A polícia não pensa assim. Estão emitindo um mandado de prisão contra você. Arthur desligou atordoado. Quando pensava que as coisas não podiam piorar... O que houve? Perguntou Camila, preocupada. Menezes está me acusando. Estão emitindo um mandado de prisão. Vamos procurar um advogado imediatamente. Com que dinheiro, Camila? Já gastei tudo que tinha com advogados nos processos anteriores. Ela pensou por um momento. Gustavo, ele pode te ajudar. Por quê? Ele já fez mais do que suficiente. Porque ele é seu irmão, Arthur. E porque ele sabe que você é inocente. Arthur concordou relutantemente. Nunca imaginou que um dia dependeria de Gustavo, o irmão bastardo que sempre desprezou. Meia hora depois, Gustavo chegou com uma pasta cheia de documentos. Já imaginava que Menezes tentaria algo assim, disse ele espalhando papéis sobre a mesa. Por isso guardei isso.
Eram cópias de e-mails e conversas gravadas entre Menezes e outros envolvidos, discutindo como manter Arthur no escuro sobre as operações ilegais. Isso prova que você não sabia, que eles deliberadamente te mantiveram desinformado. Arthur olhou para os documentos, sentindo um misto de alívio e raiva. Por que não mostrou isso antes? Porque não era relevante para derrubar o esquema, mas agora é crucial para proteger você. Camila examinou os documentos. Isso é ouro. Mostra claramente que eles te manipularam. Arthur olhou para o irmão, sentindo-se péssimo por todos os anos de desprezo. Gustavo, eu nunca te agradeci adequadamente. Por tudo. Gustavo deu de ombros, desconfortável. Não fiz por você. Fiz pela justiça. Mesmo assim, sinto muito por como te tratei todos esses anos. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Não vamos exagerar nas emoções agora, disse Gustavo finalmente com um meio sorriso. Temos trabalho a fazer. Precisamos entregar isso ao seu advogado imediatamente. Arthur assentiu, sentindo uma estranha sensação de libertação. Havia perdido tanto nos últimos meses, dinheiro, status, carreira, mas pela primeira vez sentiu que estava ganhando algo muito mais valioso: autenticidade. Olhou para Camila, que sorria encorajadora, e para Gustavo, o irmão que nunca verdadeiramente conhecera. Em meio ao caos, havia encontrado uma nova família. Sabe, disse Arthur pegando sua jaqueta, perder tudo não foi tão ruim quanto eu pensava. Gustavo riu. Fala isso porque nunca foi pobre na vida. Estou aprendendo, um dia de cada vez. Enquanto saíam para enfrentar mais uma batalha legal, Arthur percebeu que, apesar de todas as dificuldades, finalmente estava vivendo uma vida que valia a pena ser vivida. Uma vida honesta. 3 anos se passaram desde a Operação Castelo de Cartas. Arthur observava a pequena sala onde funcionava seu novo escritório. Uma placa discreta na porta dizia: Viana Consultoria Imobiliária. Nada comparado ao imponente arranha-céu que abrigava a antiga construtora Viana, mas era seu, limpo, honesto. Depois de vencer o processo movido por Menezes, Arthur conseguiu recuperar uma pequena parte de seus bens pessoais. Não o suficiente para viver no luxo de antes, mas o bastante para recomeçar. Os clientes das 9h30 chegaram, disse Camila, entrando na sala. Ela agora era oficialmente sua sócia, não mais sua empregada. Arthur sorriu. Em 3 anos, tantas coisas haviam mudado. Camila era agora sua parceira em todos os sentidos da palavra. Pode mandar entrar. Um casal jovem entrou visivelmente nervoso. Primeiros apartamento, pensou Arthur. Podia reconhecer o olhar, a mistura de sonho e medo. Senhor Viana, muito obrigado por nos receber, disse o rapaz, apertando sua mão com vigor. Somos grandes admiradores do seu trabalho. Arthur franziu o senho, confuso. Do meu trabalho? Sim. O que fez na Operação Castelo de Cartas. Deve ter sido muito difícil denunciar seu próprio pai, toda aquela estrutura. Arthur trocou um olhar rápido com Camila. Ainda era estranho quando isso acontecia. Para algumas pessoas, ele não era mais o herdeiro corrupto, mas alguém que teve coragem de fazer a coisa certa. Obrigado, mas estou certo de que vieram falar sobre imóveis, não sobre o passado. A reunião prosseguiu normalmente. O casal queria comprar seu primeiro apartamento, mas tinha um orçamento limitado. No passado, Arthur provavelmente os encaminharia para um assistente. Agora, ele mesmo se dedicava a encontrar a melhor solução para eles. Após a saída do casal, Camila se aproximou. É incrível como as coisas mudaram, não é? Agora você é quase um herói para algumas pessoas. Arthur riu. Não exagere. Ainda sou visto como vilão por muitos. Talvez. Mas você está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. De verdade, não apenas construindo prédios de luxo que elas nunca poderiam comprar. O telefone tocou. Era Gustavo. Ei, irmão. Só ligando para confirmar o almoço de domingo. Outra mudança surpreendente. Os irmãos que mal se falavam agora tinham almoços familiares regulares. Confirmado. Camila está fazendo aquela feijoada que você gosta. Perfeito. Ah, e trago uma notícia interessante. Acho que finalmente conseguimos rastrear o dinheiro que Menezes escondeu no exterior. Gustavo tinha voltado para a advocacia,
mas agora trabalhava com causas de anticorrupção. Frequentemente colaborava com o Ministério Público em casos relacionados à Operação Castelo de Cartas. Isso é ótimo. Mais dinheiro recuperado para os cofres públicos. E talvez uma parte para as vítimas. Estamos pressionando para que parte dos recursos seja usada em programas habitacionais para as famílias que foram desalojadas nos esquemas de nosso pai. Arthur sentiu o familiar aperto no peito. Os erros de Roberto Viana ainda causavam dor a muitas pessoas. Mantenha-me informado. Após desligar, Arthur ficou pensativo. Camila percebeu sua mudança de humor. Ainda é difícil, não é? Ouvir sobre o que seu pai fez. Sim, acho que sempre será. Mas você está ajudando a consertar as coisas. Isso conta para alguma coisa. Arthur assentiu. Nos últimos anos, além da consultoria, trabalhava como voluntário em projetos habitacionais para comunidades carentes. Era uma forma de reparação, de usar seu conhecimento do mercado imobiliário para algo positivo. Temos aquela reunião na comunidade do Vidigal hoje à tarde, lembrou Camila. Eles estão animados com o projeto de regularização fundiária. Sim, preciso terminar a apresentação. Era um projeto ambicioso, ajudar moradores de comunidades a regularizarem seus imóveis, dando-lhes segurança jurídica e acesso a crédito. Algo que o antigo Arthur jamais consideraria fazer. À tarde, enquanto apresentava o projeto para um grupo de moradores do Vidigal, Arthur sentiu uma satisfação que nunca experimentara nos tempos de grande empresário. Ali, vendo os rostos esperançosos das pessoas, entendeu o verdadeiro valor de seu trabalho. Com essas regularizações, vocês poderão fazer reformas, acessar crédito, passar os imóveis para seus filhos sem problemas legais, explicou ele, mostrando slides simples e diretos. E quanto vai custar isso pra gente? Perguntou um senhor idoso desconfiado. Nada. O projeto é financiado por uma ONG e oferecido gratuitamente. Houve murmúrios de aprovação. Uma senhora mais velha levantou a mão. Você não é aquele homem rico que perdeu tudo por causa da corrupção? Arthur sentiu o rosto aquecer. Sim, sou eu. Para sua surpresa, a senhora sorriu. Meu filho estava na sua empresa. Foi demitido quando tudo veio à tona. Ele me contou que você nunca soube de nada, que sempre tratou bem os funcionários. Arthur não sabia o que dizer. Obrigado, mas... Eu vi na TV como você denunciou tudo, mesmo sabendo que ia perder tudo, continuou ela. Isso é coragem, rapaz. Outros moradores concordaram. Arthur olhou para Camila, que sorria discretamente ao fundo da sala. No final da reunião, enquanto arrumavam os materiais, Camila se aproximou. Você viu? É disso que estou falando. Você faz diferença na vida dessas pessoas. Nós fazemos, corrigiu Arthur, abraçando-a. No caminho de volta, passaram de carro pela antiga sede da construtora Viana. O imponente edifício agora abrigava várias empresas diferentes. Não havia mais o nome Viana na fachada. Sente falta? Perguntou Camila, notando seu olhar. Arthur refletiu por um momento. Do dinheiro, às vezes. Do poder. Raramente. Do homem que eu era. Nunca. Quando chegaram em casa, o mesmo apartamento simples que haviam alugado quando tudo começou, Arthur notou um envelope embaixo da porta. Era uma carta de agradecimento de um casal que ele havia ajudado meses atrás, junto com uma foto da família na porta da casa própria. Viu só? Disse Camila, olhando a foto sobre seu ombro. Vale mais que qualquer coisa que você tinha antes. Arthur concordou. Havia perdido um império, mas ganhou uma vida com propósito. Perdeu o sobrenome poderoso, mas recuperou sua humanidade. Sabe do que mais tenho orgulho? Perguntou ele, puxando Camila para um abraço. Do quê? De termos construído isso juntos, sem corrupção, sem atalhos. Camila sorriu, beijando-o suavemente. Um tijolo de cada vez. É assim que se constrói algo que dura. O sol da manhã iluminava a pequena varanda do apartamento de Arthur e Camila. 5 anos se passaram desde a queda do Império Viana. Arthur observava a cidade acordando enquanto bebia seu café. O Rio de Janeiro parecia diferente daquela vista. Não era mais o panorama do último andar do arranha-céu corporativo, mas uma perspectiva mais próxima, mais real. Camila se aproximou com sua própria xícara e sentou ao lado dele. No que está pensando? Perguntou ela, seguindo seu olhar para o horizonte.
Em como as coisas mudam, respondeu Arthur. Há 5 anos, eu estaria agora numa reunião com investidores, discutindo milhões. E agora? Ele sorriu. Agora estou aqui, tomando café com você, planejando como ajudar aquela família do Complexo do Alemão a regularizar a documentação da casa. Camila pegou sua mão. Prefere a vida antiga? Arthur pensou por um momento. Às vezes sinto falta do conforto, de não me preocupar com contas no fim do mês. Mas a paz que tenho agora, isso não tem preço. Um celular tocou dentro do apartamento. Arthur foi atender. Era Gustavo. Arthur, lembra daquele terreno na Zona Norte que você me falou? O da antiga fábrica? Sim, o que tem? Consegui. A prefeitura aprovou o projeto para transformá-lo em habitação popular. Seu projeto. Arthur sentiu o coração acelerar. Era um sonho antigo, usar sua experiência no mercado imobiliário para criar moradias acessíveis e dignas. Você está brincando? Não. Os investidores sociais aprovaram o financiamento. Podemos começar em 3 meses. Depois de desligar, Arthur voltou à varanda radiante. Boas notícias? Perguntou Camila. As melhores. O projeto da Zona Norte foi aprovado. Os olhos de Camila brilharam. Aquele que você passou meses desenhando na mesa da cozinha? Esse mesmo. Camila o abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você. Arthur se afastou um pouco, olhando-a nos olhos. De nós. Você me ajudou a redesenhar tudo quando percebemos que o orçamento estava estourado. O projeto era especial. Não era apenas um conjunto habitacional comum, mas um complexo com áreas de lazer, espaços para pequenos negócios e centro comunitário. Um lugar onde as pessoas pudessem não apenas morar, mas viver com dignidade. Vai ser um recomeço para muitas famílias, disse Camila. Assim como tivemos o nosso. Naquela tarde, Arthur revisava os últimos detalhes do projeto em seu pequeno escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era Carlos, um ex-funcionário da construtora Viana. Senhor Arthur, desculpe aparecer sem avisar. Arthur levantou-se, surpreso. Carlos, que bom te ver. Como está? O homem parecia constrangido. Estou bem. Trabalhando numa construtora menor agora. Sente-se. O que posso fazer por você? Carlos hesitou antes de falar. Vi na internet sobre seu novo projeto na Zona Norte. É verdade que vai construir casas populares lá? Sim, começamos em 3 meses. E... vocês estão contratando? Arthur entendeu imediatamente. Você quer participar? O homem assentiu, parecendo aliviado por não precisar pedir diretamente. Tenho experiência. Estava na Viana há 10 anos antes de... Bem, antes de tudo acabar. Arthur lembrou-se de Carlos. Era um bom engenheiro, dedicado. Provavelmente teve dificuldade em encontrar emprego depois do escândalo. Por que quer trabalhar neste projeto específico? Deve haver opções melhores no mercado. Carlos olhou para as próprias mãos antes de responder. Porque é diferente. Não é só mais um condomínio para rico, é algo que vai ajudar gente que precisa. Arthur sorriu. Vamos precisar de um engenheiro residente. O salário não será como na Viana, mas... Não me importo com isso, interrompeu Carlos. Quero fazer parte de algo que valha a pena. Naquela noite, Arthur contou a Camila sobre a visita. Acho que não sou o único querendo recomeçar, concluiu. É engraçado como as coisas acontecem, comentou ela. Aquilo que parecia o fim de tudo acabou sendo apenas o início de algo melhor. No dia seguinte, Arthur tinha uma reunião com representantes da comunidade onde o projeto seria construído. Pessoas simples, trabalhadores que nunca tiveram a chance de ter uma casa própria. Durante a apresentação, uma senhora levantou a mão. Senhor Viana, esse projeto é lindo, mas como sabemos que não é só mais uma promessa política, já vimos tantas... Era uma pergunta justa. Arthur olhou para os rostos desconfiados. A senhora tem razão em questionar. Promessas não faltam por aí, mas esse projeto não é apenas um conjunto de prédios, é minha redenção pessoal. Ele contou brevemente sua história, a queda, a reconstrução, a busca por um propósito. Perdi tudo que tinha, mas encontrei algo muito mais valioso, a chance de fazer a diferença. Não posso prometer que será fácil ou rápido, mas posso garantir que colocarei minha alma neste projeto. A sinceridade pareceu tocar as pessoas. Ao final da reunião, a mesma senhora se aproximou.
Meu filho morava de aluguel há 15 anos. Nunca conseguiu juntar o suficiente para dar entrada numa casa. Este projeto pode mudar a vida dele. Arthur sentiu um nó na garganta. Faremos o possível para que mude. À noite, na varanda do apartamento, Arthur e Camila observavam novamente o horizonte da cidade. Havia algo diferente no ar. Uma sensação de propósito, de caminho a seguir. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Camila. O quê? Como você transformou uma tragédia pessoal em algo positivo. Quem diria que o herdeiro da construtora Viana um dia estaria planejando habitações populares? Arthur riu. A vida é cheia de reviravoltas. Você está exatamente onde deveria estar, disse ela encostando a cabeça em seu ombro. Arthur olhou para a cidade, para a mulher ao seu lado, para a vida simples, mas significativa que haviam construído. Sim, concordou ele. Pela primeira vez, estou exatamente onde deveria estar. O café na xícara já havia esfriado, mas Arthur não se importava. A ambição desenfreada de outrora havia sido substituída por um novo desejo, viver uma vida que valesse a pena. E isso ele já tinha conseguido. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? A trajetória de Arthur nos mostra como, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Se você se identificou com essa jornada de queda e reconstrução, comenta aqui embaixo qual parte mais tocou seu coração e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Estamos ansiosos para conhecer mais de vocês. De qual país você está assistindo essa história de redenção? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais histórias como essa e ativar o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo conteúdo que possa inspirar sua própria jornada de transformação.